Começa agora o Diário de Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 10 de março de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. O Supremo Tribunal Federal retoma trabalhos e vai discutir ações da polícia nas favelas do Rio de Janeiro. Negociações de trégua em Gaza são retomadas nesta segunda. Rússia volta a bombardear a Ucrânia e avança para a retomada de Kursk. Incêndio criminoso em abrigo deixa 4 mortos em São José dos Campos. E a vitória do Corinthians para garantir vaga na final do Paulistão. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal vai discutir nos próximos dias a validade das operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro e também um tema sobre as sobras eleitorais, que fala sobre o preenchimento de cargos eletivos no poder legislativo do país. O Supremo Tribunal retomou os trabalhos nesta segunda-feira e já está se preparando para uma bateria de votações ainda neste mês de março. Nos próximos dias, os ministros da Suprema Corte do país devem discutir a validade das operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. A chamada ADPF das favelas está prevista para o dia 26 de março. O ministro Edson Fachin considera que há um estado de coisas institucional na segurança pública do Estado. Ou seja, o tribunal reconhece que há violação sistemática e massiva de direitos humanos dos cidadãos, o que estabelece que o poder público tome providências. Outro tema que deve ser pautado no mesmo dia é a ação que discute se é constitucional a revista íntima em visitantes de presídios. O ministro Edson Fachin defendeu também que em visitas sociais nos presídios é inadmissível a revista íntima. O ministro Alexandre de Moraes apresentou um argumento contrário e sugeriu o uso de equipamentos como scanners e raio-x nos locais onde eles estiverem instalados. Estão ainda na pauta de sessões do mês a ação que questiona a lei que restringe laqueaduras e vasectomias em mulheres e homens e os recursos que tratam da incidência da decisão sobre sobras eleitorais. E nesse final de semana, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar réus 3 deputados do Partido Liberal, denunciados por suposto desvios de dinheiro de emendas parlamentares. A denúncia apontou o pagamento de propina no valor de R$1.600.000. Os ministros julgaram a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra os deputados Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa, todos do PL. A Procuradoria apontou que em 2020 o grupo solicitou ao então prefeito de São José de Ribamar o pagamento de propina de R$1.600.000 em contrapartida à destinação de recursos públicos federais de mais de R$6 milhões ao município, por meio de emendas patrocinadas pelos parlamentares denunciados. De acordo com a Polícia Federal, o deputado Josimar Maranhãozinho liderava o suposto esquema e tinha influência sobre as emendas dos colegas. A PF apontou também que Bosco Costa utilizava a esposa e o filho na destinação de parte dos recursos indicados, que contava com agiotas, blogueiros e empresários. O relator do caso, o ministro Cristiano Zanin, afirmou que os denunciados se organizaram de forma arquitetada para cometer os delitos. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a denúncia possui elementos que justificam a abertura de uma ação penal contra os deputados. Segundo ele, é possível indicar o efetivo desvio de dispêndio financeiro por meio da prática de corrupção institucionalizada. A ministra Carmen Lúcia acompanhou o voto do relator, mas não divulgou a íntegra do voto. O Congresso Nacional retomou hoje os trabalhos de olho no orçamento da União. O governo deve finalmente voltar os olhos para o Orçamento Geral da União este ano, mas esse olhar terá que ser ainda mais cauteloso. Isso porque a equipe de Fernando Haddad terá que fazer ajustes em mais de 20 bilhões de reais por conta do aumento das despesas sociais e dos efeitos da inflação. Caso não consiga fazer esse ajuste, o governo terá que seguir com uma contenção dos gastos acima dos 20 bilhões de reais. O texto está parado desde o final do ano passado após a polêmica das emendas parlamentares ganharem notoriedade no país. O orçamento de 2025 está mais complicado do que o do ano passado. Neste ano, Fernando Haddad terá que incluir no texto outra prioridade do presidente Lula, a reforma do imposto de renda. Durante a campanha eleitoral de 2022, Lula prometeu isentar do imposto quem ganha até R$5 mil. Para garantir a medida, Executivo e Legislativo terão de encontrar uma fonte de compensação para a perda da receita do governo, com o aumento da faixa de isenção, o que é calculado na casa de 35 bilhões de reais.
Um dos caminhos estudados é a taxação sobre rendas superiores a R$50 mil, com percentual mínimo de 10%. Gleisi Hoffmann e Alexandre Padilha tomaram posse na tarde desta segunda-feira. Gleisi assumiu a Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política do governo. E Padilha chega ao Ministério da Saúde após os atritos entre Lula e Nízia Trindade. O deputado federal Guilherme Boulos, cotado para assumir o comando da Secretaria-Geral da Presidência, também esteve presente no evento. E os analistas do mercado financeiro elevaram a estimativa de inflação para 5,68%. A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto ficou estável, em pouco mais de 2%. Essas projeções revelam um cenário mais devagar da economia brasileira, que deve cair nesse ano por conta da alta dos juros. E o ministro israelense da Energia, Israel Katz, determinou neste final de semana o corte na energia elétrica na faixa de Gaza. Israel e o grupo terrorista Hamas negociam a segunda fase do acordo de cessar-fogo no território. Israel anunciou que vai deixar de fornecer eletricidade à devastada faixa de Gaza antes das novas negociações indiretas com Hamas, previstas para definir as modalidades de extensão da trégua no território palestino. Há apenas uma semana, o país decidiu bloquear toda a ajuda destinada ao território palestino, devastado por mais de 15 meses de guerra. Acabei de assinar a ordem para suspender imediatamente o fornecimento de eletricidade para a faixa de Gaza. Vamos usar todas as ferramentas que temos à disposição para trazer os reféns de volta e garantir que o Hamas não esteja em Gaza no dia seguinte. A única linha de energia entre Israel e Gaza abastece a principal usina de dessalinização do território, que atende a mais de 600 mil pessoas. Os habitantes da região dependem principalmente de painéis solares e geradores a gasolina para obter eletricidade. Novas negociações indiretas sobre a segunda fase do cessar-fogo devem começar no Catar. Uma delegação do Hamas viajou para Doha. O grupo palestino pede que a segunda fase da trégua inclua a retirada total de Israel de Gaza, o fim do bloqueio israelense, a reconstrução do território palestino e apoio financeiro. Israel prefere uma extensão até meados de abril da primeira fase, que terminou no início deste mês. E uma delegação de Israel viajou hoje para o Catar, nos Emirados Árabes, e vai abrir uma nova rodada de negociação sobre a trégua na faixa de Gaza. Israel vai enviar uma delegação ao Catar nesta segunda-feira para retomar as negociações sobre a prorrogação da frágil trégua na faixa de Gaza, estabelecida com o movimento palestino Hamas e com o qual persistem grandes divergências. A primeira fase terminou em 1º de março sem um acordo sobre as etapas posteriores, que devem acabar de maneira definitiva com a guerra, desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. A delegação israelense é liderada por um funcionário de alto escalão do Shin Bet, a agência de segurança interna, e pelo mediador responsável pelos reféns, Gal Hirsch. Em um comunicado, Hamas afirmou que Israel continua violando o acordo e se recusa a iniciar a segunda fase, revelando suas intenções de esquivar e adiar. Após o fim da primeira fase, Israel bloqueou a entrada de ajuda a Gaza e no domingo anunciou o corte de fornecimento de energia elétrica ao território. O ministro da Energia, Eli Cohen, afirmou que os israelenses vão usar todas as ferramentas à disposição para trazer os reféns de volta e garantir que o Hamas não esteja mais em Gaza. Mas o movimento islamista afirmou que o corte de energia vai prejudicar os reféns. A única linha de transmissão entre Israel e Gaza abastece a principal central de dessalinização do território palestino. Os moradores dependem agora de painéis solares e geradores a combustível para obter energia elétrica. Centenas de milhares de palestinos vivem em barracas no território, onde as temperaturas à noite podem cair até 12 graus. E nesse final de semana, a guerra entre Rússia e Ucrânia ganhou um novo e importante capítulo. A Rússia retomou os ataques na região de Kursk, na fronteira com a Ucrânia, e reivindicou uma cidade na região de Sami. Amanhã, terça-feira, as delegações da Ucrânia e também dos Estados Unidos vão se reunir na Arábia Saudita para discutir o futuro da guerra e também o congelamento da ajuda militar por parte dos norte-americanos. A Rússia anunciou também a expulsão de 2 pessoas vinculadas à embaixada britânica em Moscou, que foram acusadas de espionagem.
O Ministério das Relações Exteriores da Rússia revogou as credenciais dos acusados e ordenou que deixem o país em um prazo de 2 semanas. O Reino Unido chamou as acusações de mal intencionadas e infundadas e ainda acrescentou, dizendo que não é a primeira vez que a Rússia toma esse tipo de medida. As forças navais do Irã, da Rússia e da China vão realizar exercícios militares conjuntos nos próximos dias no Oriente Médio. Os exercícios militares vão começar em uma área próxima à entrada do Golfo Pérsico para fortalecer a segurança regional. De acordo com o comando militar iraniano, citado pela agência Tasnim, o Cordão de Segurança 2025 tem como objetivo promover a cooperação multilateral e expressar as capacidades dos participantes para proteger a paz mundial, garantir a segurança dos mares e criar uma comunidade baseada no mar com um futuro em comum. Os exercícios vão envolver 15 navios, embarcações de apoio e barcos de combate, helicópteros especializados em ações no mar, além de conduzirem fogo de artilharia contra alvos marítimos e aéreos. O governo chinês afirmou também em comunicado que enviará um navio de suprimentos e helicópteros, que já atuam em ações contra sequestros de navios no Golfo do Aden, uma área conhecida pela atuação de piratas. O Ministério da Defesa da Síria anunciou o fim da operação militar no oeste do país. Milhares de pessoas morreram após as operações contra as forças aliadas ao regime de Bashar al-Assad. O Ministério da Defesa da Síria anunciou nesta segunda-feira que a operação militar no oeste do país terminou com sucesso. Desde quinta-feira da semana passada, centenas de pessoas morreram em execuções em massa de civis e confrontos com cidadãos leais ao ex-presidente Bashar al-Assad. Este é um dos episódios violentos mais graves registrados na Síria desde que Assad foi derrubado por uma coalizão liderada por islamistas que tomou o poder em 8 de dezembro. Um porta-voz do ministério afirmou que as forças de segurança conseguiram conter os ataques do que resta do regime deposto e afastar os combatentes leais a Assad de locais vitais, assim como manter a segurança nas principais estradas de Tartus e Latáquia. A violência foi desencadeada por um ataque de partidários do regime deposto contra as forças de segurança na região de Latáquia em 6 de março. A área tem uma importante população alauíta, a qual pertence o clã Assad. Os combates deixaram quase 500 mortos em ambos os lados, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Além disso, quase 1.000 civis, em grande parte membros da minoria alauíta, morreram em execuções sumárias e em operações de limpeza étnica, de acordo com a ONG, que tem sede no Reino Unido e conta com uma ampla rede de fontes na Síria. Integrantes do Partido Liberal do Canadá escolheram o ex-banqueiro Mark Carney para substituir Justin Trudeau como primeiro-ministro do país. O Partido Liberal do Canadá elegeu um ex-banqueiro e novato político para substituir Justin Trudeau como primeiro-ministro para lidar com a guerra comercial desencadeada por Donald Trump. Mark Carney aparecia com um ligeiro favoritismo na votação que terminou para escolher o líder do partido de centro-esquerda que governa o Canadá. Depois de 10 anos no poder, Trudeau anunciou a renúncia em janeiro em meio ao caos político. Trump não apenas lançou uma guerra tarifária contra os vizinhos do Tratado de Livre Comércio da América do Norte, mas também diz que quer que o Canadá seja o 51º estado dos Estados Unidos. Analistas já previam que eram pequenas as chances da principal rival, Chrystia Freeland, ex-ministra das Finanças de Trudeau, que deixou o governo por discordar da reação aos ataques de Trump. Carney agora vai precisar alinhar o partido para as próximas eleições, que vão ocorrer no máximo em outubro. Impopulares e altamente responsabilizados pela alta inflação e pela crise imobiliária do Canadá, os liberais estavam mais de 20 pontos atrás nas intenções de voto em janeiro, ainda que agora estejam empatados com os conservadores. O retorno de Trump à Casa Branca alterou a balança de poder no país, já que muitos canadenses veem o discurso conservador alinhado ao do presidente dos Estados Unidos. A China fez fortes ameaças contra Taiwan neste final de semana. E um porta-voz do exército afirmou que a ilha está à beira do precipício se o separatismo ganhar força. O exército chinês afirmou que vai apertar o cerco sobre Taiwan se o separatismo na ilha aumentar. A China considera a ilha parte do próprio território, mas Taiwan tem governo autônomo desde 1949.
Quanto mais ferozes os separatistas pela independência de Taiwan, mais apertado ficará o nó sobre as gargantas e mais afiada a espada sobre as cabeças. Avisamos as autoridades, voltem do precipício antes que seja tarde demais. Caso em contrário, vão encontrar um beco sem saída. Algumas semanas atrás, o porta-voz reiterou que a China não descartava o uso da força para retomar o controle da ilha. Os comentários do militar foram feitos em meio às 2 sessões, reuniões parlamentares entre milhares de delegados do Partido Comunista em Pequim nesta semana. Nos últimos anos, o governo central aumentou a pressão militar sobre Taiwan, enviando regularmente aviões e navios para a região e realizando exercícios de larga escala ao redor da ilha. O Japão vai leiloar arroz das reservas de emergência para conter o aumento do preço do alimento. Em um ano, o produto aumentou quase 100%. O governo do Japão iniciou nesta segunda-feira um leilão incomum de suas reservas de emergência de arroz para tentar conter o aumento dos preços do alimento essencial no país. A escassez do grão, provocada por fatores como as colheitas ruins devido ao calor excessivo, provocou o aumento de quase 100% dos preços em um ano. Além disso, analistas acreditam que algumas empresas guardam seus estoques à espera do momento oportuno para a venda. E para piorar o cenário, o governo emitiu um alerta em agosto sobre um possível mega terremoto, o que provocou compras de arroz motivadas pelo pânico. O Japão armazena quase 1 milhão de toneladas de arroz para emergências. O país recorre às reservas em caso de desastres, mas esta é a primeira vez que são utilizadas devido a problemas na cadeia de abastecimento. O Ministério da Agricultura deve escolher até quarta-feira as empresas que receberão 150 mil toneladas de arroz e o grão leiloado deve chegar às lojas até o final de março. O Ministério informou que pode liberar outras 60 mil toneladas, se considerar necessário. A Prefeitura de Bahía Blanca, na Argentina, atualizou o balanço de mortes devido às tempestades na última sexta-feira. Mais de 100 pessoas ainda estão desaparecidas. Subiu para 16 o número de mortos devido às enchentes em Bahía Blanca, com 900 evacuados e uma centena de desaparecidos. O prefeito da cidade argentina disse que a inundação deixou danos de 400 milhões de dólares, enquanto o governo nacional já autorizou uma ajuda de 9,2 milhões de dólares para a reconstrução. O Ministério da Segurança da província de Buenos Aires, onde fica Bahía Blanca, informou em um comunicado que mais de 100 denúncias de desaparecimentos foram registradas. Autoridades afirmaram que as equipes de resgate perderam a capacidade de resposta quando transbordou o rio Maldonado, que divide Bahía Blanca, na manhã de sexta. La verdad que fueron momentos muy difíciles, eternos, en el cual... Na verdade, foram momentos muito difíceis, eternos, no qual o que fazíamos era olhar nas câmeras de segurança em que momento a água estava subindo e não podíamos acionar ou deslocar mecanismos de ajuda. Accionar ou desplegar mecanismos de ajuda. As chuvas começaram na madrugada de sexta e pararam pela tarde, mas a quantidade de água foi muito elevada. Bairros inteiros ficaram alagados, deixando à vista apenas os tetos das casas. O nível da água chegou a 2 metros em algumas zonas dessa cidade portuária, que fica a 600 quilômetros ao sul da capital argentina. O prefeito disse que grande parte dos mortos eram idosos que estavam em casa de repouso. Dos 16 mortos confirmados, 12 já foram identificados e a prefeitura não descarta o registro de mais mortes nos próximos dias. Uma colisão entre um navio de carga e um petroleiro no Mar do Norte, na costa nordeste da Inglaterra, deixou nesta segunda-feira pelo menos 32 feridos, que foram levados para a cidade de Grimsby. Os feridos foram transportados a bordo de 3 embarcações e as ambulâncias fizeram fila no cais do porto. Um dos navios estava ancorado no momento da colisão, que ocorreu perto da cidade de Yorkshire. A Guarda Costeira Britânica afirmou que um alerta foi emitido pouco antes das 10 horas da manhã no horário local. Um helicóptero de resgate, assim como botes salva-vidas, uma aeronave e embarcações próximas capazes de combater incêndios foram deslocados para o local. De acordo com a BBC, o petroleiro envolvido na colisão pegou fogo. A empresa sueca Stena Bulk confirmou à AFP que é proprietária do petroleiro, que opera sob a bandeira dos Estados Unidos, e a operação é de responsabilidade da empresa Crowley.
No próximo bloco, incêndio em abrigo deixa 4 mortos em São José dos Campos e as atualizações sobre a morte de Vitória de Souza. O incêndio em um abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade social deixou 4 pessoas mortas no centro de São José dos Campos, no interior de São Paulo. O incêndio aconteceu na madrugada desta segunda-feira. Um homem foi preso suspeito de causar as chamas. O incêndio começou ainda de madrugada no abrigo que fica na rua Sebastião Rommel, na região central da cidade. Segundo informações, 22 pessoas estavam no local quando o fogo começou e 2 homens e 2 mulheres morreram carbonizados. Dos 18 sobreviventes, 8 ficaram feridos e foram levados ao pronto-socorro da Vila Industrial. Segundo o Corpo de Bombeiros, 6 pessoas que estavam no abrigo são acamadas e não têm possibilidade de locomoção. Algumas foram tiradas pelos bombeiros pelas janelas do prédio. De acordo com a Polícia Militar, o incêndio foi criminoso e o suspeito do crime foi identificado como Leandro Rangel Vilela, de 42 anos. Segundo informações do boletim de ocorrência, Leandro colocou fogo no sofá de um bazar que faz parte do abrigo. Na sequência, o fogo se alastrou e atingiu todo o prédio. A Polícia Militar informou que o homem colocou fogo no abrigo por desavença com um funcionário ou com um proprietário do local. E disse ainda que o autor já tinha passagens pela polícia. Leandro vai responder pelos crimes de incêndio criminoso, homicídio e homicídio tentado. Os peritos da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo indicaram que a jovem Vitória Regina de Souza foi morta com 3 facadas e tinha sinais de tortura. Um dos suspeitos do crime está preso. A adolescente desapareceu no dia 26 de fevereiro, após sair do trabalho num shopping em Cajamar, na Grande São Paulo. O corpo dela foi encontrado na última quarta-feira nu e com a cabeça raspada. Por causa das características de como o corpo foi encontrado, a Polícia Civil trabalha com as hipóteses de que Vitória foi assassinada por ciúmes ou vingança, mas a delegacia responsável pelo caso não deu detalhes sobre o motivo do crime. 3 suspeitos de participarem do crime foram identificados. Dos 3 suspeitos investigados por possível envolvimento com o crime, um está preso, Michael Antônio Salles dos Santos. Ele é o dono do veículo prata visto na cena do crime. A juíza decretou a prisão temporária devido a fortes indícios de envolvimento no crime e contradições em seu depoimento. Esta segunda-feira também foi marcada por uma reviravolta no caso. O pai da garota foi incluído como suspeito do crime. A fundamentação dos investigadores são as inúmeras contradições apresentadas por Carlos Alberto Souza. A investigação cita um comportamento estranho e diz que o pai da jovem pediu um terreno ao prefeito da cidade de Cajamar em um dos primeiros contatos entre os dois logo após a confirmação da morte de Vitória. A defesa de Carlos Alberto, por meio do advogado Fábio Costa, informou que vai tentar reverter a situação ainda nesta semana, já que acha a decisão absurda. O advogado disse que o pai de Vitória nunca foi ouvido formalmente pela polícia, por isso não deu detalhes sobre o dia do desaparecimento. Nesse final de semana, uma aeronave de pequeno porte caiu em uma aldeia indígena em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. O instrutor de voo morreu no local e um aluno que estava na aeronave sobreviveu. A queda aconteceu no final da tarde de domingo no bairro Gaivotas, que faz divisa com Itanhaém e Peruíbe. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a aeronave em parafuso antes de atingir o solo. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a morte do instrutor de voo no local. Um aluno que também estava na aeronave foi encontrado ferido, preso às ferragens e levado ao Hospital Regional Jorge Rossmann. A aeronave é do modelo Cessna 150J do Aeroclube da cidade, com prefixo PT-AKY. Em nota, a Força Aérea Brasileira afirmou que investigadores foram acionados para a ação inicial da ocorrência e confirmou que investiga as causas do acidente. Uma menina de 10 anos que estava desaparecida foi encontrada morta nesse final de semana em São Pedro do Suaçuí. O corpo de Yara Caroline estava enrolado em um lençol em estado de decomposição. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por 2 mulheres que pescavam numa cachoeira da área rural, conhecida como Pele de Gato. Elas viram algo embrulhado em um pano branco, dentro de um buraco, perto da cabeceira de uma ponte. Elas informaram também que chegaram ao local por causa do mau cheiro e depois desconfiaram que poderia se tratar de um cadáver humano.
Yara Caroline desapareceu na última terça-feira, durante o feriado de carnaval, no bairro Bela Vista, em Água Boa. Uma amiga dela afirmou à polícia que a criança entrou em um carro branco durante a noite e apontou os caminhos que o veículo poderia ter feito. Os militares analisaram as câmeras de segurança, mas nenhuma imagem ajudou a identificar o veículo. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos técnicos, mas devido ao estado do corpo não foi possível determinar a causa da morte. O corpo de Yara Caroline foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal. A estudante Evelyn Alves, de 18 anos, foi encontrada morta na casa do ex-namorado, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Júnior Sará, de 38 anos, fugiu do local e segue foragido. As amigas da jovem contaram que Júnior apareceu em uma festa onde Evelyn estava e a convenceu de ir para a casa dele. Os vizinhos dele contaram à polícia que o casal se desentendeu e brigaram. Horas depois, a filha de Júnior, Sara, chegou em casa e encontrou o corpo da estudante com um corte no pescoço. O homem segue foragido. Evelyn deixou um filho de 4 anos. E um bebê de 1 ano e 4 meses foi baleado na cabeça durante um ataque cometido por uma facção criminosa em Rio Branco, no Acre. A polícia local informou que um dos suspeitos envolvidos no crime foi capturado. O delegado Alcino Souza afirmou que o ataque aconteceu com o intuito de forçar a região a se tornar aliada da organização criminosa. O estado de saúde do bebê não foi informado. E no próximo bloco, Trump revela negociações para a compra do TikTok e a vitória do Corinthians para garantir a vaga na final do Campeonato Paulista. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que o Brasil vive uma crise de saúde mental. No ano passado, quase 500 mil pessoas foram afastadas do trabalho por conta de ansiedade e depressão. Dados mostram que em 2024, mais de 472 mil licenças médicas foram concedidas, um aumento de 68% em comparação com 2023. De acordo com psiquiatras e psicólogos, é reflexo da situação do mercado de trabalho e das cicatrizes da pandemia, entre outros pontos. No ano passado, foram mais de 3,5 milhões de pedidos de licença no INSS motivados por várias doenças. Desse total, 472 mil solicitações foram atendidas por questões de saúde mental. Mas esses dados representam afastamentos e não trabalhadores. Isso porque uma pessoa pode tirar mais de uma licença médica no mesmo ano, e esse número é contabilizado mais de uma vez. O maior número de licenças está nos estados mais populosos, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas, proporcionalmente, quando consideramos o número de afastamentos em relação à população, os maiores índices foram registrados no Distrito Federal, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Os dados do INSS permitem também traçar um perfil. A maioria é mulher, 64%, com média de idade de 41 anos e com quadros de ansiedade e depressão. Especialistas explicam que as mulheres são a maioria por fatores sociais: a sobrecarga de trabalho, a menor remuneração, a responsabilidade do cuidado familiar e a violência. No sábado, mulheres de vários países foram às ruas para marcar o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que também foi marcado por pedidos de igualdade. Protestos em diversas cidades por ocasião do 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Sob uma chuva torrencial, milhares de manifestantes se reuniram em Madrid, na Espanha, para exigir igualdade real entre homens e mulheres. De acordo com autoridades locais, mais de 25 mil pessoas compareceram à manifestação. O importante é a causa, é a igualdade entre homens e mulheres de forma internacional. Ou seja, luto pela igualdade dos seres humanos e a melhor maneira de lutar é a partir do feminismo. Manifestações do 8 de março também foram realizadas em Paris. Cerca de 120 mil pessoas estiveram em vários protestos na capital francesa, de acordo com o grupo Rêve Féministe, que organizou os atos. Muitas mulheres ocuparam as ruas para marcar o Dia Internacional da Mulher na Turquia, onde foi relatada a repressão policial. Imagens divulgadas nas redes sociais sugerem que várias manifestantes foram detidas, enquanto muitas ruas e praças tiveram acesso fechado por autoridades no entorno da região simbólica de Tashkent, em Istambul.
2025 aile yılı ilan edildiğinden beri... Desde que 2025 foi declarado como o ano da família, nós como mulheres fomos confinadas em casa. Somos criminalizadas como pessoas LGBTIA+. Hoje estamos aqui para fazer nossa luta visível, para defender nossas vidas contra a violência masculina, defender nosso lugar na sociedade e nossos direitos como pessoas LGBTIA+. ...içerisindeki yerimizi koruyabilmek, haklarımızı savunabilmek için buradayız. Na Ucrânia, mulheres se reuniram na cidade de Kharkiv em um protesto de 8 de março, que é feriado no país. Elas fizeram homenagens a mulheres que morreram na guerra contra a Rússia. As presentes carregaram faixas, fizeram 1 minuto de silêncio e penduraram cartazes sobre uma instalação de flores para trazer atenção às militares mulheres. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a gestão dele está em conversas com 4 grupos interessados em comprar a rede social TikTok. Entre os possíveis compradores estão a Microsoft, a Oracle e também um grupo do MrBeast, um dos maiores criadores de conteúdo do mundo. E a Conmebol multou em R$50 mil o Clube Cerro Porteño e proibiu o acesso da torcida do clube aos jogos da Copa Libertadores Sub-20 após o caso de racismo contra o atacante do Palmeiras. O clube paraguaio também vai precisar fazer uma campanha de conscientização contra o racismo através das redes sociais e todos os jogadores da categoria devem participar. Na semana passada, um torcedor foi flagrado imitando um macaco enquanto o jogador Luigi passava na frente dele. E o primeiro finalista do Campeonato Paulista é o Corinthians. O time de Memphis Depay venceu o Santos de Neymar por 2-1. Vamos ver. E o primeiro finalista do Paulistão é o Corinthians. O Timão viveu uma tarde daquelas em Itaquera. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o Corinthians cobrou um escanteio curto. Memphis Depay jogou no segundo pau e Yuri Alberto completou. Aos 38 minutos, foi a vez do time do Santos cobrar um escanteio e Tiquinho Soares subir livre para empatar. Após o empate, o Peixe cresceu na partida, mas não conseguiu converter em gol. No segundo tempo, o Coringão armou uma jogada pela esquerda e a bola parou no pé de Rodrigo Garro. O meio-campo ajeitou o corpo e fez um golaço para a explosão da torcida na Neoquímica Arena. Corinthians agora espera o vencedor de São Paulo e Palmeiras para saber então com quem fará a finalíssima do torneio. E o Diário de Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado acessando as nossas plataformas digitais Diário de Notícias em 2 minutos. Uma boa noite e até amanhã.